Bom dia! Vamos começar essa live linda com a Maíra. Vão se chegando, se conectando com a gente. Um tema tão lindo como esse de criação consciente. A gente possa ser instrumento de consciência. Oi, Querida, Maíra. tudo Tudo bom? bem? Bom Tudo dia. bom dia. Muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada. Obrigada a você por ter aceitado. Então vamos começar. Vou apresentar um pouquinho do que eu pensei para essa série, que você é a minha convidada de honra, a primeira convidada, que é uma série sobre filhos conscientes. Na homeopatia, a gente fala muito sobre consciência, porque o movimento é esse, de você criar consciência sobre os seus estados, sobre os sintomas. E a gente falando sobre filhos conscientes, não tem como a gente não falar sobre como criar os filhos de forma consciente, porque tem que ser um movimento diferente do habitual, né? A gente precisa investir energia para que a gente gere consciência. Então, o convite para essa série, que essa é a primeira live. A próxima live a gente vai falar sobre alimentação, vai ter live sobre movimento. E estou muito, muito feliz, porque eu acho que esse é um movimento importante da gente estar fazendo, de trazer cada vez mais significado mesmo para a nossa criação, para a nossa maternidade. E você é uma referência para mim em maternagem. E, por favor, vamos começar. Se quiser dar uma introdução, falando, né, do seu trabalho, da maternidade consciente. Perfeito, querida. Primeiro, muito obrigada, Flor. Muito honrada de estar aqui, de você ter feito esse convite para mim. Aprendo muito com você também. Eu sou a Maíra, do Canto Maternar, né? Eu criei uma página falando sobre maternidade e autoeducação, que existe desde 2017. E veio impulsionada pela maternidade, pelo nascimento da minha filha, que foi há 6 anos, a Nara. E, na verdade, eu sou jornalista de formação, sou de São Paulo, e vim para a Espanha há 10 anos atrás para morar aqui, para fazer um master em fotografia, e depois de alguns anos acabei, bom, depois de decidir ficar aqui e morar com o pai da Nara, acabei engravidando. E aí, quando chegou a maternidade, comecei a estudar sobre esses temas, porque acabei tendo, na verdade, a oportunidade de conhecer a teoria do apego, coisas assim, criação com apego, né? Logo de cara, assim, na gravidez, sem querer, né? Não estava nem pensando nesses temas, estava simplesmente pensando, bom, chegou a etapa da vida, 35 anos, vou ter um filho para poder ver qual que vai ser o próximo desafio aí da vida, né? E não questionava muito a educação tradicional, era aquela coisa meio básica do tipo, vou fazer melhor que meus pais, vou evitar os erros que me doeram tanto, mas não tinha uma questão assim muito... Estava bem dentro da Matrix. Aí, já grávida, eu acabei encontrando uma amiga minha no Brasil que estava super envolvida com a comunicação não violenta e com esses temas, estava lendo Laura Gutman, e eu comecei a me inspirar a partir da experiência dela. Fiquei curiosa, falei, opa, aí alguma coisa diferente aí que talvez seja interessante eu considerar por conta enfim, do que eu posso provocar na minha filha. Eu sou super perfeccionista, esse lado meu pensou, se tem um formato mais saudável para preservar minha filha de dores, vou tentar descobrir como é que funciona. E aí me debrucei nos estudos, a coisa foi ficando tão transformadora para mim e tão positiva, no sentido de perceber que era um caminho realmente mais consciente e mais libertador e mais amoroso, mais respeitoso, né, para a criança, que eu quis começar a compartilhar. Aí eu criei o Canto Maternar, fui me formando, né, ao longo desses anos todos. Hoje eu trabalho como educadora parental, como consultora em criação e comunicação consciente e como mentora de mães, né? Agora eu tenho grupos de mães onde eu
trabalho muito a questão da criação consciente e da criança interior, que eu acho que são os dois, acho que, temas principais assim, do meu trabalho para poder apoiar essas mães, para que elas possam realmente encontrar uma forma autêntica de maternar, né, sem ficar também presa com cartilhas, com o que é correto, né, aquela lista de coisas, de tudo que é o ideal, mas sim que elas reconheçam também as limitações delas e que, de certa forma, também respeite o máximo possível a essência dos filhos que chegam, né? Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar essa criança e de entender que ela já tem um desenho natural, né? Já tem uma natureza. E é muito difícil a gente confiar nisso. Então, enfim, mais ou menos por aí. Essa questão da confiança é importante porque a retomada da gente confiar em nós mesmos, nos nossos filhos, no nosso corpo, no que a gente, né, consegue fazer com a confiança, porque a gente tem muito isso de moldar, né, de criar no documentário, né, da Criança Invisível, eles falam que a gente deixe de ser marceneiro para ser jardineiro, né? Então, eu sempre trago essa questão do jardim, de criar os nossos filhos com essa questão do adubar e deixar eles serem quem eles vieram ser, né? Isso é realmente muito interessante da gente falar, porque na homeopatia, fazendo o link, a gente tem isso de trazer qual que é o potencial do seu corpo de se auto-organizar, né? Então, trazer esse potencial mesmo que a gente tem, só que a sociedade, a cultura vem minando, né? Você não consegue ser mãe, você não consegue amamentar, você não consegue parir, mas a gente vem nessa contracultura, né? De trazer que a gente tem esse potencial e que a gente consegue maternar de uma forma muito mais consciente, né? Então, eu acho que a gente pode começar, Maíra, você falando dessas diferenças, assim, da gente criar de uma forma consciente e da forma tradicional. Perfeito. Eu até fiz um post hoje sobre isso, né, para poder trazer as pessoas para a live também, convidar, porque é super importante a gente olhar para essa dificuldade que a gente tem de confiar na criança, né? O que acontece? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque justamente isso é uma herança da educação tradicional. Nós fomos muito desviados da nossa essência por conta da forma como nós somos educados. Porque, na verdade, qual que é a linha de raciocínio da educação tradicional, né? É como se ela olhasse para a criança como se fosse um ser que potencialmente, se eu não tomar conta, ele vai para o mau caminho. Vai dar algum problema, ele vai fazer alguma coisa errada. É como se, tipo, tivesse, assim, um diabinho dentro, né? Uma coisa meio até... Talvez que venha até por conta da religião, sei lá, das influências da igreja, alguma coisa assim. Mas a questão é que a gente desconfia o tempo todo da criança. E a gente acha que o nosso papel é ficar moldando essa criança, consertando ela, corrigindo ela, sempre que ela demonstrar qualquer desvio do caminho do bem, né? Quase como se fosse isso. E aí, isso, sem querer, faz com que a gente, inclusive, ative uma liberdade, né? A gente se dá uma liberdade de usar o sermão, a punição, o grito, o castigo, às vezes a palmada, o tapa, né? Tipo, dependendo do que for. Enfim, vários tipos de intervenções que são desrespeitosas com a criança, que são rígidas, que são muito autoritárias, porque a gente acredita que, tipo, tem que tirar isso daí da criança, entendeu? Assim, é a base. Não, pelo amor de Deus, eu não posso permitir que isso aconteça. E a gente acaba entrando nessa intervenção. E o que acontece com a criança que está, de repente, tem um problema que está se manifestando através de um comportamento inadequado? Na verdade, existe uma origem. A diferença é que o pai consciente, ele vai buscar o que está por trás do comportamento. Ele fala, peraí, se essa criança está agressiva, por que ela chegou a esse ponto? O que está incomodando ela a ponto dela ter que usar agressividade para poder atuar nessa situação? Ou porque muitas vezes a agressão, inclusive, é um descontrole da fase de desenvolvimento dela e tal e tal. Mas vamos pensar que, de repente, ela está muito angustiada por ciúmes do irmão, por exemplo. Ela já deve estar denunciando esse ciúmes há um tempo e ela não está sabendo como lidar com isso. E esse ciúme do irmão, na verdade, ele está demonstrando uma insegurança em relação ao amor da mãe. Entendeu? Tipo, então, quando eu olho para a criança pensando que ela é pura, ela é boa, né? Eu não estou pensando que ela é um serzinho ruim que está lá, tipo, indo para o mau caminho porque está batendo no irmão. Estou pensando, nossa, ela deve estar desesperada, a ponto de precisar agredir o irmão para se sentir, digamos, mais protegida, ou para se proteger da dor, para poder se livrar dessa ameaça, né? Porque, tipo, ele entende que o irmão está ameaçando o amor da mãe.
Então, ele não tá sabendo como lidar. A criança não sabe como lidar. Ela tá tentando o melhor dela, só que de um jeito inadequado. Então, a gente tira o julgamento, que é muito comum da educação tradicional, né? Tipo, essa criança horrorosa, como assim? Agora vai... Não, tem que gostar do irmão, não quero nem saber. A gente vai na ponta. Quando a gente está na educação tradicional, a gente está sempre querendo inibir o comportamento, mas a gente não está tendo a sensibilidade, muitas vezes, de olhar o que está provocando. Então, na educação consciente, na criação consciente, a gente vai tentar olhar para o que está por trás. Falei, peraí, então se ele está inseguro em relação à chegada do irmão e ao amor da mãe, como é que eu faço para trazer confiança para essa criança, para que ela recupere a sensação de que, sim, o amor da mãe está garantido. Sim, esse irmão não é uma ameaça, entendeu? Tipo, vamos tentar cuidar dessa parte, da origem do problema, entendeu? Então a gente muda. É totalmente diferente o chip, porque você vê a criança como um ser bom, né? Isso. E você entende que ela já tem também muita conexão com o ser essencial dela e que ela tem, tipo, já um desenho natural, entendeu? Tipo, então eu vou regar essa flor, eu não vou ser o carpinteiro, né? Como diz lá no vídeo. Tá. E aí a gente falando sobre consciência, né? O que é esse processo de consciência, de você tomar consciência das coisas? Eu sempre lembro, no Cérebro da Criança, no livro, ele fala sobre o caos e a ordem. Então, a questão do caos, de você estar com um comportamento ruim, caótico, da irregularidade, de você estar vulnerável, de você estar se sentindo... E a criança traz muito isso, assim, tipo, de... Se vier uma pontinha de segurança por essa conexão tão grande que ela tem com os pais, ela vai ir para o caos, ela vai ir para esse lugar. E a gente vem muito da ordem. Então, a educação tradicional traz muito isso da rigidez, da ordem, do eu sou perfeito, você tem que ser consertado e tal. E o que é o processo da consciência? É a gente trazer à tona isso que está por detrás, por baixo, né? Então, o porquê que isso está vindo? Vamos entender o porquê que ele traz o caos, por que eu tô com essa rigidez, esse perfeccionismo, o que eu posso lapidar desse comportamento para trazer o real fator que está, né, sendo mostrado ali pela criança. E a criança realmente tem muito disso, de estar conectado com a energia vital dela, com a essência, o porquê que ela veio. E isso nos traz muito aprendizado, né, Maíra? Se a gente traz essa maternidade com esse olhar, a gente consegue aprender muito com a criança, né? Porque a criança tem muito a ensinar, tem muito a nos, né, e nos ensinando um caminho diferente de amor, de aceitação. Às vezes eu fico pensando assim, trazendo o exemplo da minha maternidade, né? A aluna é extremamente vaidosa e eu nunca tive esse ponto muito... E aí, às vezes eu ficava, gente, como que eu vou lidar com isso? Né? Eu tenho que consertar isso. E aí eu fui aprendendo que ela pode me ensinar muito mais, né? Porque esse é um ponto que eu não tenho. Então ela veio me trazendo essas questões do feminino, né? De se cuidar, do autocuidado. Então é muito lindo a gente enxergar isso, né? Esse potencial da criança. Não, com certeza. Esse é outro ponto que a criação consciente traz, né? Desse espelhamento constante que a gente começa a olhar também o comportamento da criança que mais incomoda, né? Aquela coisa, uau, isso aqui tá pegando em mim, ou daquele... Aí tem dois, acho que, jeitos muito fortes, né? Ou traz um medo, né? O que vai acontecer com essa criança se ela continuar manifestando isso e tal? Ou às vezes toca numa questão sua que tá tão reprimida, você fala, nossa... Essa criança, sei lá, por exemplo, a Nara, quando ela está muito inibida para poder fazer alguma coisa, para se aproximar das pessoas, me lembra o meu lado tímido. E aí desperta todas as dores que eu tive de quando eu tinha dificuldade para me relacionar ou quando eu era rotulada de tímida e eu percebia que isso era um incômodo para minha mãe, por exemplo. Então tem dois traços aí, duas questões que pegavam, né? Eu falei, eu não quero que minha filha sofra sendo tímida, e eu não quero que ela se sinta rejeitada por ser tímida, né? Tipo, que ela tenha dificuldade de se relacionar e que ela se sinta mal por ser tímida. E aí, eu, por exemplo, já vivi processos de me colocar assim, às vezes, por exemplo, uma cena que teve, tipo, ela no parquinho, ela falando assim, mamãe, não tem ninguém pra brincar. Eu falei, não, tá cheio de criança aqui, né? Não, mas não tem nenhum dos meus amigos. Aí eu falava, mas você pode fazer amizade, né? Tipo, aí ela, mamãe, eu não quero, eu tenho vergonha. Aí eu, ai, Cacilda, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu faço.
E já falava assim, bom, então vamos lá, né? Tipo, meu, eu odeio fazer esse movimento de oi, tudo bom? Eu sou fulana, nananã, tipo, nó. E eu fiz isso algumas vezes e entendi até que eu tava, de certa forma, treinando, entrando em contato com o meu desconforto e tal. E eu sei que também não preciso fazer isso por ela sempre, mas enfim, mas eu quis acompanhar para poder até falar, vamos lá, filha, vamos eu e você, né? Pra eu pegar a minha criança interior na mão, você na mão e vamos lá, todas as três juntas, né? Porque eu tô, na verdade, não queria passar por isso. E aí, aos pouquinhos, num certo momento, tipo, eu percebo que quando acontecem coisas assim, me vem uma angústia do tipo, ai, que difícil deve ser para ela viver isso, até uma projeção, né? De viver essa dor, de não conseguir relacionar e tal. E às vezes eu tiro um pouco o peso, hoje em dia eu já consigo olhar e falar assim, quando ela manifesta a timidez, que não é sempre, inclusive, que ela manifesta, tem vezes que ela vai numa boa, né? Eu olho para aquilo hoje com mais amorosidade. Por quê? Porque, de certa forma, uma das coisas que a criação consciente faz é você começa a identificar suas sombras, que são essas partes suas que você precisou esconder, ou que você aprendeu a não gostar e que você tentava reprimir, do tipo, ai, eu não posso ser tímido, eu tenho que tentar ser outra coisa, né? Então, de certa forma, eu associo a timidez com algo que me faz sentir vergonha de ser tímido. Detalhe, né? A timidez me faz ter vergonha. Assumir que sou tímido me faz sentir mais vergonha ainda. Mas, enfim, são lados que você acaba reprimindo. E quando a criança vem e manifesta, de certa forma, é um convite. Peraí, você precisa realmente rejeitar essa parte? Ou você precisa aceitar essa parte e integrar essa parte? Você precisa consertar essa parte em mim ou aceitar essa parte em você? Com mais amorosidade, com mais, né, com essa integração. E aí, quando eu comecei, eu falei, uau, por que me angustia tanto a Nara estar tímida nesse momento, né? Porque ela não é tímida, ela está tímida nesse momento. Porque dói na minha criança interior. E aí, vamos fazer o caminho de tentar abraçar e aceitar essa parte de mim. E quando eu comecei a trabalhar, aceitar o meu lado tímido também, sem essa rejeição, quando ela manifesta, eu já acho bonitinho. Inclusive de um traço meu. Eu falei, ai meu Deus, minha filha, né? Tipo, claro que ela vai ser tímida. Não tem aquele desespero de querer arrancar isso dela. Mas sim de entender que isso é parte do ser humano. Todo mundo vai ter momentos de timidez, entendeu? Se permitir manifestar. Talvez não os extrovertidos, mas enfim. Não tem problema nenhum. Isso, porque assim, eu vejo na minha vivência de muitas mulheres, eu acho que também na sua maternidade vem trazendo com muita força essa questão das sombras, né? Então ela leva a gente para esse lugar de encarar certos comportamentos, certos traços da personalidade nossa, coisas da nossa identidade que a gente estava deixando ali quietinho, não vamos mexer nisso não, deixa quietinho, tá tudo bem, tô conseguindo. Porque na hora que a gente está exercendo uma profissão, que eu sinto que hoje em dia as mulheres vêm primeiro com esse profissional, né? Então a gente faz a identidade profissional primeiro, né? Bem constituída antes, muitas vezes, da maternidade. E aí, quando a gente vem como profissional, a gente tira todos esses lugares de vulnerabilidade que a gente apresenta. Porque você tem que estar ali, nesse lado masculino, muito mais forte, né? Então, de exercer autoridade no assunto, de estar falando sobre a sua profissão e tal. Quando os filhos vêm, eu sinto que a gente toca muito esse feminino, essa questão do amor, da doação, de você olhar para lugares que você estava deixando quietinho, não vou mexer nisso, não vou mexer com aquilo. E aí a vulnerabilidade de todos esses comportamentos vem com muita força. E aí essa questão da criança interior que você traz, da gente... e como, às vezes eu fico, como lidar com isso? Porque você falou do medo, a gente precisa ter coragem para estar nesse lugar, porque quando a sombra vem, realmente dá uma bela de uma mexida. Então, como fazer esse processo, né? Como, através da maternidade, a gente conseguir abraçar a nossa criança. Acho que você falou uma palavra certa da coragem, né? Porque no fundo, assim, se a gente começa a se abrir para essa leitura, que é diferente, totalmente diferente do tradicional, ou seja, a gente percebe que a gente tem muito mais, às vezes, que aprender com eles. Eu já tenho isso claro, a gente tem muito mais que aprender com eles do que nós do que o contrário. Porque é isso que eles falam no documentário também. Eles estão muito mais próximos da conexão com o ser essencial do que nós. A gente já se desviou faz tempo. Então, se a gente observa a criança... Caramba, é uma lição atrás da outra. Eles estão muito mais conectados com o momento presente, com a essência deles.
eles têm muito mais noção do querer deles, e a gente que fica tentando arrancar isso deles por desespero de achar que o nosso papel é esse, tipo, preparar elas para o mundo duro, né? Então, na verdade, acho que a primeira coisa é abrir para entender o que a gente pode aprender a partir deles. Porque eles estão o tempo todo convidando a gente a olhar para o nosso mundo interno, a rever a nossa forma de se relacionar com o mundo, com o momento presente e tal. E aí, claro que requer uma coragem, né? Tipo, um atrevimento do tipo, porque você vai estar mexendo com, às vezes, padrões que estão aí estacionados dentro da tua cabeça, formas de hábitos teus e tal, crenças tuas, que estão há décadas dentro de você e que estão fazendo você funcionar dentro de uma máscara, dentro de um personagem, e que, por mais doloroso que seja, porque você está desviado da tua essência, você está acostumado com esse padrão, né? Você já está com todas as sinapses aí, os caminhos aí desenvolvidos para poder seguir essa forma de pensar, de se relacionar com o mundo, com as pessoas. É como você vê o mundo. Então, sim, requer. Mas existem formas de você trabalhar, fazer esse trabalho de resgate da criança interior, né? Talvez a partir um pouco do próprio dado que a criança traz, né? Porque, de repente, um comportamento que incomoda na criança, você já percebe, opa, deve ter alguma coisa aí que está mexendo em mim. Eu uso muito isso na mentoria. De você pegar o comportamento da criança que está te gerando algum desconforto, algum medo, alguma trava, algum bloqueio, ou mesmo uma resposta automática que você percebe que está sendo muito agressiva com a criança. Vamos supor, a criança que, de repente, começa a dizer... a te responder o tempo todo, a te contestar, a não obedecer, né? Como a gente diz, que é uma ideia que a gente tem, que a criança tem que obedecer, ela tem que aceitar a regra, não sei o que, e de preferência sem reclamação. Tem que ser feito. Sem chororô. Não quero chororô, não quero ataque de birra, não quero cara feia, tem que fazer, né? E aí a gente pensa, mas por que eu preciso dessa forma de obediência tão cega da criança, né? Do que tá falando? Por que me incomoda tanto quando a criança reclama, por exemplo? Ou ela tenta comprar a briga, ou ela tenta se impor e tal. Isso fala muito mais de uma dor minha, de ter sido calada lá atrás. Entendeu? Eu fui muito reprimida, eu não tive espaço para protestar, não tive espaço para me colocar, a criança não tem querer, cresça e apareça, faz favor de... Você é um pinguinho de gente... Faz favor de ficar na tua, né? Na casa dos meus avós as crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas. E olha que o vistas, na verdade, se você for pensar, na verdade nem vistas, né? Porque é só observadas, né? E olha só, levantar. E assim, o pai levantava o olho e já sabia que tinha que mudar a atitude. Não tinha conversa. Só que, na verdade, quando a gente está fazendo isso com a criança, a gente está apagando a expressão dela, né? Tipo, ela percebe que ela não tem direito de se colocar. Ela começa a perceber que ela não está sendo considerada, ela não se sente vista, ela não se sente ouvida, ela não se sente contemplada. Então, você reconhecer que a sua criança foi muito tolhida, muito impedida de se expressar com autenticidade, ela não se sentia no direito, que tem uma dor em relação a isso, é o trabalho que a gente tem que fazer. É de realmente fazer um contato com essa criança interior que está dentro de nós, porque nós temos aí essa criança interior, na verdade, ela é o conjunto de lembranças que a gente tem, que estão, às vezes, principalmente no nosso inconsciente, né? A gente não tem... Mas são todos os registros que a gente tem dessa experiência infantil que trazem esse lado dessa dor, né? Trazem as feridas, que são dessas situações, onde, de repente, eu sou castigada porque eu tô chorando, me mandam pro quarto, se vira sozinha, ou me impedem de dormir na cama dos meus pais, porque falam que, não, a cama dos pais não tem como, você tá com medo, você tem que ir pro quarto, tem que aprender a dormir sozinha. Essa série de eventos que vão acontecendo vão criando crenças na nossa cabeça e dores, né? E marcas profundas. Tipo, eu não posso contar com eles. Eles são as pessoas que mais me amam, mas eles não estão lá para me dar apoio. Então, que referência eu vou ter do mundo se as pessoas que mais me amam me tiram o apoio emocional? Afeto em situações onde eu estou vulnerável. O que eu vou entender da minha vulnerabilidade? Então, é um trabalho assim, de resgatar, de se atrever a olhar para essas dores. E aí, claro que requer essa coragem, porque, em teoria, né, a gente acredita que se eu não tocar nesse vespeiro, eu vou estar poupando muita dor. Isso. Né? Mas é uma pegadinha. Isso. Porque, na verdade, essa dor, ela está dentro de você e ela está reverberando e ela está se manifestando através dos seus
dos seus comportamentos inadequados com as pessoas que você mais ama, em geral, né? Você explode com teu filho, você grita com ele, porque você não se sentiu escutado na infância. E quando ele se impõe, você se sente agredida. Mas, na verdade, é a tua criança interior que está se sentindo agredida. Isso. O que a gente vê energeticamente falando, né, na visão da energia, você fica ligado num padrão. Então, assim, se eu tenho por exemplo, uma ferida emocional do abandono, eu fico nesse padrão do abandono. E aí, tudo que eu vou fazendo durante a minha vida começa a ser ligado a isso. Por mais, como você falou, é inconsciente. E aí eu fico sempre... Tudo que acontece comigo reverbera essa energia do abandono. Eu fico nesse padrão, né? Um padrão que a gente fica e que acaba tirando a nossa visão do todo. Então você fica ali, alienada a um padrão. Então, quando você se abre para conseguir enxergar o porquê que a sua criança está trazendo isso e por que eu preciso entrar em contato com essa sombra, para que eu me cure desse padrão, é para realmente acontecer isso, de você sair dessa questão que você está sempre ali batendo na mesma tecla, ganhar a visão de que existem outras questões, né, outros jeitos, outras maneiras de você se colocar, né, perante as situações, de você não ficar mais presa a esse lugar da sua criança, né? Então é para isso que a gente precisa se abrir e abraçar mesmo, né? Dói muito. Iana, e você com certeza sabe disso tanto quanto eu, porque seu trabalho também tem a ver com isso. Mas, por exemplo, essa ferida do abandono. Se eu tenho uma ferida do abandono muito forte, eu posso projetar isso nos meus filhos, antes mesmo deles estarem vivendo essa situação, de eles estarem já sentindo esse abandono. Então, por exemplo, eu me senti abandonada pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, sei lá, tem uma situação dessas, de repente eu sinto que minha mãe não esteve tão presente, eu não recebi tanto amor como eu gostaria, então eu tenho um vazio emocional muito grande. E aí, quando eu me torno mãe, eu entro numa preocupação muito grande de não fazer com que minha filha sinta viva a mesma sensação que eu tive. E isso pode me colocar num lugar de achar que eu não tenho direito de fazer outra coisa a não ser cuidar dela. Eu tenho que estar o tempo todo presente para que ela nunca entre em contato com essa sensação de que mamãe não está aqui para você. Entendeu? Só que, se eu não tenho consciência disso, eu posso inclusive entender que o fato de eu estar distante da minha filha fisicamente, por exemplo, em alguns momentos, não faz com que ela necessariamente sinta a mesma coisa que eu senti lá atrás. Isso é uma coisa que está na minha cabeça. Só que eu posso sim promover uma relação com ela onde eu mesma faça ela entender que cada vez que eu saio, eu estou abandonando ela. Por exemplo, se eu sentir uma culpa gigante, porque eu estou saindo, mas eu não estou me sentindo confortável. Então a criança percebe energeticamente que existe aí uma coisa assim que não está muito clara. A mamãe saiu, mas ela está tipo desesperada. A mamãe não confia que eu vou conseguir ficar longe dela. Isso. A criança sente. Então, assim, eu não acho que a criança vai ser capaz, ela vai doer nela. Eu praticamente estou mandando essa mensagem para ela. Você vai sofrer sem a minha presença. Você vai se sentir abandonada. De repente, eu percebo que tudo que eu estou fazendo tem essa dor por trás que eu estou querendo evitar. Entendeu? E aí eu não estou sendo autêntica, inclusive. Eu não estou sendo a mãe ideal para minha filha. Eu estou sendo a mãe para mim. Tipo, é como se eu estivesse me maternando, olhando para essa questão, tentando maternar uma versão miniatura de mim mesma, para compensar o que eu vivi. Só que dentro de um filminho que eu criei, entendeu? Então, esse trabalho de consciência é muito importante. O apoio que eu tenho com você também. Isso mesmo. A Mona perguntou aqui, né? Esse trabalho de resgate é feito numa terapia, mentoria ou a cada momento desafiante? Pois às vezes agimos sem pensar e acabamos reprimindo as crianças sem nem perceber. Então, tem vários processos que você pode viver. Na minha mentoria, eu faço esse processo que seria tipo, eu imagino que assim, é até importante falar que é um processo, por quê? Porque é uma coisa que você vai ter que fazer continuamente. Uma vez que você entende, você vai perceber essa criança agindo dentro de você e dentro das outras pessoas. Isso é muito legal também, porque você começa a ver nitidamente quando os outros estão tendo, tipo, atitudes infantis, de certa forma, entendeu? Você percebe, nossa, aquele cara tá sendo mega grosso com o outro, ele perdeu a cabeça. Aí você fala assim, não, é a criança interior dele que tá querendo, de repente, comprar uma briga pra poder se vingar, pra poder... Você começa a reconhecer. Mas sim, tem processos terapêuticos que você pode fazer, na minha mentoria você pode fazer. E uma vez que você começa a adquirir essa noção, muitas vezes você vai conseguir fazer com você mesmo tranquilamente. Do tipo, você vai olhar a situação e falar assim, opa,
tô me sentindo sugada e com essa vontade de responder dessa forma inadequada, né? Que você percebe, opa, se eu me deixar levar aqui pela minha criança interior nesse momento, eu corro o risco de ser inadequada. Quase como se você tivesse essa noção assim clara. E aí você consegue fazer uma pausa e meio que conversar com a tua criança. Tem várias formas, tá? Mas eu vou dizer, por exemplo, um jeito que eu faço muito. Quando eu percebo que a minha criança tá se remexendo, assim, e tá com risco de atacar, ou mesmo talvez seja um ataque, porque às vezes pode ser simplesmente, por exemplo, eu ir buscar a Nara na casa do pai e ela se recusar a ir embora comigo e eu me sentir rejeitada. Ah, que sacanagem, por que ela não quer vir comigo? Como assim? Eu tava louca pra poder ver ela, tava louca achando que ela tá super feliz de me ver e de repente chegou aqui e eu me sinto rejeitada. Só que na verdade, minha filha está me rejeitando ou minha filha está muito conectada com o momento presente, com a presença da amiga, tá louca para que aquilo se estenda, entendeu? Tipo, eu faço uma leitura da minha criança ferida, que se sentiu muito rejeitada, e entendo aquilo como se fosse tipo, um tapa na minha cara, do tipo, meu, eu não gosto de você, tipo, eu prefiro o papai. Para mim é muito mais legal fazer outra coisa do que ir pra tua casa, entendeu? Eu já começo a interpretar de um jeito muito mais distorcido, de um jeito muito distorcido em relação ao que está acontecendo. E eu faço um trabalho de que eu tenho essa consciência de que eu tenho essa ferida. Para mim, naquele caso, por exemplo, que já aconteceu, eu tô falando um caso real, por exemplo, né? Eu consegui parar e falar, ai, tá doendo. Porque a minha criança, ela vai sempre achar que é comigo, entendeu? Tipo, sou eu que não sou legal o suficiente para ela estar atraída para ir pra minha casa. Mas, na realidade, ela tava super afim de continuar a brincadeira com a amiga. E no caso, inclusive, nessa situação, que eu gosto de trazer porque é um exemplo bem legal, você deve lembrar, Ana, era uma fase com muitos medos em relação à morte, em relação a crescer e tal. E eu sabia que para ela era bom ela estar conectada com alegria, saltando no pula-pula, que era o que ela estava fazendo no quintal, movimentar o corpo, porque isso libera o medo. Né? E aí eu falei, cara, quem sou eu para trazer a minha criança interior aqui e tipo, eu poderia ter entrado num lugar e falar assim, ai filha, mas a mamãe tava louca pra te ver, você não tá com saudade da mamãe, por exemplo, né? Entrar num negócio de entrar numa chantagem emocional, fazer ela se sentir culpada, tudo da old school, gente, tudo ferramentas do tradicional, né? De meio que induzir, tipo, fazer ela não, porque hoje é o meu dia, né? Tipo, né? Ataque de birra, hoje é o meu dia, como assim? E era um sábado. Era tipo, acho que era a primeira vez que eu tava indo buscar ela na casa do pai. E o pai, querendo ou não, mudou pra uma casa gigante, com um quintal enorme. Tinha uma amiguinha lá que dorme lá porque o cara que divide casa também tem uma filha. Enfim, era muito tentador. Manja, ela tava na fase assim, achando lindo as duas casas. Antes dela começar a se incomodar, perceber o impacto também doloroso. Então eu observei e pensei, o que é melhor pra minha filha? Né? Ficar aqui e estender esse momento para poder, de repente, liberar esse medo, se movimentar, se divertir, estar conectada aí com, né? Tipo, para ela vai ser muito, digamos, curativo ela poder ficar um pouquinho mais, né? Será que eu consigo reorganizar junto com o pai dela, da gente refazer isso? E aí, meu, a minha criança interior, ela ia falar, não, ela tem que ir pra casa. Vamos lá. Eu sou adulta, entendeu? Tipo, eu posso cuidar da minha criança interior. Tipo, né? Aí eu fui, a gente mexeu os pauzinhos, não tinha nada que tava em risco, assim, não tinha nenhuma regra rígida que precisava ser. Entendeu? Tipo, a gente vai aprendendo a ser flexível. Eu pensei, pra Nara, o melhor é ficar aqui. Tipo, deixa aqui, eu cuido. Voltei pra casa chorando, tipo, não sei o quê. Mas aí eu fiz o trabalho da criança interior em paralelo. Então, assim, eu saí validando a dor da minha criança, não fingindo que, tipo, beleza, eu sou uma mãe consciente. O melhor pra minha filha é isso e tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem, não. Eu tava sentindo nisso. Eu me senti mal. Então, eu acolhi a minha criança. Dei espaço pra ela chorar. Fiz uma meditação quando eu cheguei em casa. Chorei um pouquinho. Falei, não, beleza. E fiquei em paz, entendeu? Mas eu maternei a minha criança. Cuidei dela, cuidei da dor dela. Então, acho que tem esse ponto, assim. Você vai aprendendo a dar voz, né? Tipo, deixar ela se manifestar. Reconhecer que, tipo, é você que tá pedindo pra fazer isso, eu não vou agir de forma inadequada com a minha filha por conta de você, mas também não vou te ignorar. Não vou dizer que você tá errada de pensar isso, de você sentir tudo isso. Simplesmente eu vou falar, puxa, pra você tá difícil, né? Não é tão fácil receber um não da tua filha quando você tá louca pra poder... Você tá morrendo de saudade, você tá, tipo, com a expectativa de que, né? E você ainda tem esse padrão de acreditar que se a pessoa diz não pra você é porque ela não gosta de você e não porque ela está curtindo o momento de uma outra forma e tá querendo fazer uma outra coisa. Para você não querer estar com você significa não gosto de você. Entendeu? Você tem essa crença ainda que pelo menos hoje foi cutucada. Hoje estava doendo.
Entendeu? E aí é legal, porque também você vai reconhecendo o que te incomoda e você pode também usar esses dados em momentos terapêuticos. Eu posso, por exemplo, Uhum. ligar na Ana e falar assim, Ana, nossa, tive uma situação com a minha filha que deixou muito claro quanto a minha ferida da rejeição ainda está doendo. Quanto em situações assim, assim, assado, eu me sinto totalmente desestabilizada, minha energia vai para... Eu fico mal, eu fico meio deprimida, não sei o que, não sei o que. Aí a Ana fala, poxa, legal, né? Aí o que você faz? Você faz mágica aí da paz. Com um remédio maravilhoso, opa, vamos lá. Mas é muito legal, Sim. porque você traz os dados para terapia, entendeu? Ficou claro isso aí? É. É importante a gente falar isso que você falou do processo. Quando a gente está nesse caminho de consciência, tudo é um processo. Não existe nada de fórmula mágica, né? Então, o processo é esse caminhar, esse dia a dia, essa autopercepção, o autoconhecimento, o autocuidado. Então, maternar a criança interior é esse autocuidado. É eu saber que ela está se expressando, conseguir com o meu jeito adulto, né? Conseguir conter, mas ao mesmo tempo maternar, falar, ó, eu vou acolher, vou conversar, vou fazer os processos que, enfim, fazem sentido para mim. Teve uma mãe que colocou, né, que ela fez todo esse processo com a filha e agora quando ela está adolescente, ela tem dificuldade, né, de aceitar a filha mais jovem, de 5 anos. Na adolescência, a gente tem todo um processo diferente da infância. Porque na infância a gente está olhando para os nossos pais, olhando para os nossos cuidadores e se espelhando neles, né? Então, reproduzindo temas, reproduzindo questões que vêm. Então, a primeira infância, principalmente, é esse lugar do jardim. Quando a gente está com um adolescente de 17 anos, ele já está quase um adulto jovem. Então, já tem muito mais questões do externo que incomodam esse adolescente. O adolescente quer muito saber sobre o que está acontecendo, quer participar do bando, né? Então tem essa questão do pertencimento. Então a adolescência já é um outro lugar que a gente precisa cuidar dessa energia também da criança. Como que foi na infância, o que esse adolescente está trazendo. Validar. A conversa com o adolescente é diferente da conversa com a criança, porque é uma fase de muito mais validação. Ele procura muito mais o externo, né? De validar as questões dele, de trazer questões diferentes da infância, que tem muita mais conexão com esse ser essencial. E aí, em todas as questões que eu vejo que as mães estão perguntando, o que precisa sempre fazer, né? Tipo, qual que é o movimento que eu preciso fazer, que eu falo muito sobre isso quando a gente está no processo da homeopatia. Quando algo doer em você, que a criança traz, quando um comportamento do seu filho, anota, escreve. Eu gosto muito da escrita, então eu sempre falo, anota, escreve, fala, porque quando você trouxer isso para terapia, para homeopatia, para qual processo for da mentoria, a gente consegue acolher isso com muito mais significado, com muito mais potência mesmo no tratamento, né? Porque esse é um movimento. A criança traz, você acolhe, enxerga e volta, e é assim que a gente vai tomando cada vez mais consciência. Então, eu achei muito legal essa questão do processo. Eu sempre falo sobre isso. É um processo, gente, não é algo, né? O que eu sinto no meu dia a dia? Quando eu vejo, eu já gritei, né? Essa questão do grito, para mim, é muito... Como que eu vou fazer para não fazer isso? Consciência. Ana, você não devia ter gritado. Vai lá, conversa com a criança, explica e tal. Na próxima vez, antes de gritar algo, já vai. Porque é um aprendizado. É um constante aprendizado. Então, é sempre... vou fazer meu melhor hoje. Vou agir com empatia, vou agir com amorosidade, como que eu posso... A criança traz um processo, por exemplo, de medo. Como que eu posso fazer o meu melhor nesse momento, o que está nas minhas mãos, o que não é meu. Então, sempre é um aprendizado que a gente está tomando consciência, né? Sim, acho que tem um ponto legal aí para a gente reforçar, Flora, que é quando a gente começa a estudar esses temas,
Muitas vezes vem aquela preocupação de que, ai meu Deus, eu não estou fazendo assim, eu não estou conseguindo fazer isso, o ideal Uhum. é isso, porque senão vai acontecer tal coisa com a criança. Você começa a tomar consciência do que pode acontecer com a criança se eu não tiver conhecimento ou se eu não tiver, né, destreza para poder aplicar isso daí. E aí isso pode reverberar de uma forma muito pesada, porque a gente se cobra às vezes muito e a gente não consegue aceitar as nossas limitações. Ou a Isso. gente entende que a única forma correta de educar os filhos é sendo essa mãe ideal que vai conseguir realmente preservar eles de receber, eu brinco, quem são as nossas perebas emocionais. Ai, como assim? Se eu deixar, vai sair de mim o meu lado podre e a criança vai ficar marcada, né? Só que, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é a busca da perfeição que a gente está buscando aqui, entendeu? Que a gente está colocando aqui como, digamos, objetivo desse processo. É entender que a gente está realmente em aprendizagem, e tá aprendendo o tempo todo, tá tentando fazer o nosso melhor. A gente está tendo uma postura consciente que muitas vezes vai conseguir fazer com que, por exemplo, essa criança não domine a gente no momento de estresse, no momento de conflito, no momento, né, mais difícil de lidar. E eu vou conseguir sim interromper esse grito. Eu vou falar, uau, vou conseguir acolher um choro, permitindo que a criança se expresse, sem eu ficar apressando ela. Em muitos momentos você vai ficar super orgulhosa, falando, nossa, gente, tá valendo a pena esse trabalho que eu tô fazendo de autoconhecimento, pelo amor de Deus. Menos mal, né? Me atrevo. E realmente estou vendo o resultado. Só que muitas vezes a gente vai cair num padrão antigo. Isso. Porque a gente tem esse registro e ele é muito forte. E tem horas que a gente não vai estar se sentindo bem no dia a ponto de conseguir interromper o padrão antigo. Então, nessas horas a gente também tem que aprender a se acolher. E a se aceitar e a se honrar. E não ficar tão pesada com a gente, acionando o nosso discurso, muitas vezes autodepreciativo, que é um padrão também, de ficar com aquela coisa do chicotinho, aí não deveria ter feito assim. E simplesmente aprender a utilizar essas situações, eu brinco que são como pequenos despertares, né? Porque eles contribuem. Se a gente olha para o erro como uma coisa que faz parte do processo de aprendizado, sei lá, você tropeça na rua porque você pisou no negócio molhado, você fala, precisa prestar atenção para não ficar pisando em lugar molhado, né? Tipo, olhar mais pro chão e não ficar só com a cabeça na lua, porque às vezes a gente bate, tipo, a cabeça no poste porque a gente está pensando na vida e, nossa, nem olhei o poste, é impressionante. Mas isso serve como alerta do nosso estado, entendeu? Não precisa a gente ficar se maltratando e dizendo que é absurdo você ter caído nesse chão, você já tem 40 anos, que ridícula, não sei o que lá. Não, tipo, vou usar um sapato adequado para fazer o passeio, sei lá, entendeu? Tem alguma coisa que eu tô tirando de aprendizado daquela situação. Se eu grito com meu filho, o que isso está dizendo sobre o meu momento atual? Por que eu tô tão estressada, por exemplo, a ponto de perder a cabeça com eles? Como é que tá meu autocuidado ultimamente? Eu tenho conseguido dar atenção para mim? O meu potinho tá preenchido? Ou eu tô só doando, tô uma pilha de nervos, fazendo de tudo, não tenho espaço para mim? Óbvio que eu não vou conseguir ter paciência com meu filho, entendeu? Então, assim, que esses momentos sirvam de oportunidades para você se observar, fazer esse trabalho aí que você falou, tipo, vou escrever então o que me incomodou, qual que é a necessidade não atendida que eu tenho nesse momento, que fez eu chegar nesse ponto. É igual o que eu faço com a criança, entendeu? O que está por trás desse comportamento? É a mesma sensibilidade que eu tento desenvolver com a Nara para poder entender o que está provocando o comportamento dela, eu tento ter comigo, que é o grande desafio, né? Geralmente a gente se maltrata. E aí acaba ajudando nesse sentido, entendeu? A gente ter essa postura de entender esse processo como ele não sendo linear. Não é uma coisa que, tipo, eu vou, então, ganhando nota, né? Vou passando a fase e vai chegar uma hora que eu vou chegar lá na mãe ideal. Não! Antes fosse assim. Não é. E é legal, ao mesmo tempo, você, digamos, entender isso, porque, de certa forma, isso significa aceite que você é imperfeita. Integre as suas imperfeições. Honre a pessoa que você é, a mãe que você é e o seu lado humano. Porque quando você fica com essa angústia de acreditar que só tem espaço para você fazer as coisas do jeito perfeito, o que você está ensinando para essa criança, inclusive? É isso mesmo. Você engessa, né, a criança num perfeccionismo que é desnecessário. Aí ela vai ficar com a mesma demanda, ela vai perceber que não existe espaço. Você está reproduzindo, na verdade, a educação tradicional. Porque eles diziam pra gente, nossos pais, eles passavam essa impressão de que não tinha espaço para erro. Você não está se esforçando o suficiente,
você está indo para o mau caminho, você não é uma pessoa boa porque você não presta atenção, você tem que dar o melhor de si, e você fica com essa sensação de ser inadequada e de nunca ser boa o suficiente. E isso pode te massacrar. O perfeccionismo é uma coisa que te massacra, porque você está sempre pisando em ovos, você está sempre, tipo, acreditando que você não fez o melhor de você, porque você está buscando algo que é impossível. Então, nunca você vai estar satisfeita com a tua performance. E aí, isso pode ser, assim, um prato cheio para o burnout, por exemplo. Né? Você não cuidar. Você não sabe se cuidar. Você não se permite descansar em nenhum momento, porque você tem que estar lá fazendo. E sem querer, é isso que você está fazendo pro teu filho. Você não tem o direito de errar. E aí não adianta você falar assim. Muita gente me procura, Ana, falando assim: meu filho não consegue tolerar os próprios erros. Ele se sente mal, ele fala pra mim o tempo todo: ai, mamãe, mas eu não sei. E aí a pessoa fala assim: eu não entendo, porque eu falo pra ele: filho, mas você não precisa se sentir mal quando você erra, é normal errar. Aí eu pergunto: e você? Quando você erra? Como você se trata? Aceita o seu erro, né? Você se sente, você consegue se acolher e falar: não, tá tudo bem, tá certo. Você gritou com ele porque você tava, tipo, tendo uma semana péssima, você tava com medo porque você ficou sabendo que teu pai tava com Covid, você ficou assustado, você não conseguiu fazer seu autocuidado, você tava, tipo, desesperado com não sei o que lá, não. Claro que hoje você tava com a gota d'água e sem querer você explodiu com ele. Cara, não era certo, mas você tava dando o seu melhor, entendeu? Você se trata bem, você se acolhe, você se valida, você se entende, você, né, coloca a palavra de carinho, você fica: nossa, que ridícula. Quando é que você vai aprender? Fica aprendendo, se metendo nesses cursos aí de criação consciente, achando que você vai conseguir fazer essas coisas. Isso não é pra você, você é uma horrorosa mesmo. Enfim, como que você se trata? E aí não importa o que você fala pra criança. Ela percebe como você se trata. Isso mesmo. E a gente precisa falar aqui sobre conexão, né? Porque como fazer isso com os meus filhos, como eu sempre trago essa questão da conexão. Nós somos muito humanos, a gente não pode perder essa humanidade. Então, o que nos conecta é o pertencimento, a empatia, você tá... Então, assim, se eu tenho um filho adolescente, que foi uma das... Como que eu vou chegar no meu filho, né? Precisa se conectar. Então, um dos pontos que mais é trazido para mim, né, na clínica, em relação a adolescentes, é a questão do uso de telas, a questão de depressão, de ansiedade, isso muito vem, né, na fase da adolescência. E aí, como que eu vou conseguir me conectar com meu filho? Falando a linguagem dele. Então, assim, a gente tem que parar de achar que adolescente é aborrecente, né? Que tá trazendo muita... Eles realmente estão nesse processo muito difícil de se conhecer. Então, a gente precisa trazer essa conexão. Então, eu preciso fazer parte desse momento da tela, eu preciso me interessar pelas coisas dele, eu preciso ter momentos de real conexão com meu filho, em qualquer fase, né? O Dr. Daniel Beck, ele fala sobre a gente ir para a natureza conecta, a natureza envolve. Então, sempre buscar esse momento de desconectar das questões, do fazer, do produzir, para ir para esse lugar de conexão. E a natureza traz isso com muita, muita maravilhosidade. Assim, eu fico... quando você coloca uma criança, um adolescente, ou a gente se permite estar na natureza e se conectar com eles e com a natureza, você consegue entender esses processos. Então a vida fica mais leve, você vai para o momento presente, eu sempre falo da comida como esse lugar social. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente precisa de conexão com a criança, com o adolescente, com o nosso filho. E falar a linguagem deles, né? Trazer esse amor para os nossos laços sociais. A família é um lugar de amor, de compreensão, de empatia e de diminuir os julgamentos, né? O autoritarismo, ser um lugar de escuta mesmo. Eu acho que essa coisa do diminuir o julgamento, né? Às vezes a gente fica com essa leitura de que a criança não deveria estar se comportando assim, o filho não deveria ter essa... E aí já cria uma resistência, a criança já se sente não ouvida, né? Tipo, peraí, você não tá me aceitando como eu sou, né? E então é um desafio muito grande, porque no fundo, de novo, a gente tá falando da gente, né?
se eu tô com muita dificuldade de me conectar com meu filho, será que eu tô conectada comigo mesma? Será que eu me aceito como eu sou? Será que eu tenho noção será que eu me conheço, inclusive, profundamente, a ponto de saber o que me gera prazer? Porque muitas vezes, inclusive, tem isso, né? Quando a mãe vem com essa demanda de eu não tenho espaço para mim, eu não consigo, né, tipo, descansar, tô sempre fazendo coisa e tal, e aí na hora que ela conquista, digamos que ela nem sabe o que fazer com o tempo livre dela, porque ela nem lembra o que faz bem, o que nutre ela, né? Você fala, é importante você se nutrir de outras coisas que não seja só a maternidade e tal, mas o que eu vou fazer no meu tempo livre? Não sei. Eu tô muito desconectada de mim, e se eu tô muito desconectada de mim, é muito difícil enxergar o que é importante para o outro, a necessidade do outro. Então é sempre assim, é sempre esse convite, né? Isso que é legal da maternidade, nesse sentido, porque tudo que vem dessa relação com o filho, que você percebe que está sendo difícil, é um convite para se observar. Eu sempre faço essa autorreferência, né? Tipo, peraí, eu tenho muita dificuldade de conectar com a Nara. Será que eu estou muito desconectada de mim, em primeiro lugar? A Byron Katie tem um vídeo lindo, não sei se você conhece o trabalho dela, eu publico algumas coisas dela de vez em quando, eu tenho uma maratona de vídeos dela no meu YouTube, uns 30 vídeos relacionados com temas relacionados ou à maternidade ou a relacionamentos, coisas que eu acho que são relevantes para o mundo materno, né? E tem um que ela vai usar para poder trabalhar uma crença que uma mãe tem, que é meu filho é esquisito, meu filho é estranho demais, né? E aí a dificuldade dela, deixa eu ver se tá... Não, tudo bem. Porque vai fechar em um. A dificuldade dela, ela acha que o filho dela se comporta de um jeito estranho e ela tem medo dele se sentir excluído, né, dos grupos e tal. E aí, quando ela vai descrevendo, assim, qual que é a questão, ela fala, sei lá, ele pega o pau, ele fica gritando de um jeito que, de certa forma, ela se sente meio constrangida. Ela fala, meu Deus do céu, ele é meio, tipo, espontâneo demais, né? Até que chega um momento que a Byron Katie vai tentando destrinchar e ela percebe que, na verdade, a mulher tem essa dificuldade com ela mesma, de se sentir uma pessoa que provavelmente foi muito excluída, então, de ser observada, de ser muito rotulada, né, de sentir esse bicho fora d'água. Ela tem medo que o filho sofra a mesma coisa. E aí tem uma hora que ela percebe, né, tipo, na verdade, eu que deveria me permitir ser mais assim. E aí tem um momento que ela fala uma coisa assim do tipo... como se ela falasse assim, o teu filho tá te convidando para conhecer o mundo dele, e você não tá indo de encontro com esse filho, tipo, você tá tipo, criando uma história na tua cabeça, entendeu? Não é? E aí ela fala, meu Deus, é quase como você percebe assim, eu não conheço meu filho, e eu não consigo, tipo, aceitar isso no meu filho, mas meu filho, na verdade, não tinha nada de errado com a criança, entendeu? Ele só tava sendo ele mesmo, espontâneo, livre, alegre, feliz, e ela tava cheia de medos, sem conseguir sentir e aceitar a criança, assim, é de arrepiar. Você chora vendo o vídeo. Quem quiser olhar, procura lá. Byron Katie, canto maternar, meu filho é estranho. Agora não lembro se é estranho ou se é esquisito. Bianca, se você conseguir. A gente tá aqui, ela estava até comentando aqui, mas se conseguir lembrar o nome do título, é muito legal, é muito interessante isso. No fundo é isso. Ela percebia, eu não tô aceitando essa parte em mim, de novo, de integrar, né, em mim. É claro que, então, eu olho para ele, me assusto, me preocupo, e eu não consigo conectar, entendeu? Aceitar, entender, compreender, ver essa criança. Isso mesmo. Muito bom. Então, a gente está terminando, né, Mai? Ainda faltam uns minutinhos. Eu queria trazer um pouquinho sobre sintomas, né? Porque a gente traz muito os sintomas da infância. Eu atendo muito criança e adolescente, então vem com, como eu já falei, sintomas de ansiedade, de depressão, sintomas dos medos, angústias. E a visão da clínica que eu tenho é de que essa fusão da mãe com os filhos traz muito mais potencial de cura, né? Por quê? Porque se a gente entender o quanto a fusão emocional é importante, o quanto a criança traz questões suas, a gente começa a ver o sintoma como uma via para a gente trazer muito mais tranquilidade, cura, saúde como um todo, né? Saúde física, emocional, espiritual. Então, quando alguém, né, da família, quando você vê que seus filhos estão trazendo sintomas, a gente precisa aprender a questionar esse sintoma, a aceitar, a abraçar o sintoma também. Então, a medicina tradicional, assim como a criação tradicional, eles abafam muito, né? Então vamos deixar isso aqui quietinho, não vamos controlar. A questão do controle eu acho muito legal a gente falar.
Então, vamos controlar esse sintoma. Então, se a criança está deprimida, eu vou te dar um antidepressivo. Se está ansiosa, eu vou dar um ansiolítico. Mas a gente precisa começar a mudar um pouquinho essa visão. Por quê? Porque os transtornos estão cada vez maiores, as questões estão cada vez mais complexas e difíceis de serem cuidadas. Então, assim como a criação consciente, a gente precisa cuidar da nossa saúde de uma forma muito mais consciente. Então, para a gente ter filhos saudáveis, que é o subtema, né, da série, a gente precisa começar a entender os processos de ganho de consciência, de você acolher os sintomas. E a homeopatia faz o quê? Ela espelha esse sintoma, ela informa. Então, quando a gente fala de homeopatia, você trazer o sintoma que é semelhante a todo o quadro do indivíduo, né? Então, se eu tenho medo, eu vou trazer um remédio que traz esse medo, porque eu espelho a informação e aí o meu organismo acha a cura. Então, é muito lindo e eu estou muito grata da gente ter tido esse bate-papo. Eu acho que a maternidade é esse lugar assim, de grandes encontros. A minha vida, eu até me emociono, porque assim, a minha vida mudou muito com a maternidade. Os meus filhos me trouxeram muito esse lugar de vulnerabilidade, mas assim, ganhos infinitos na minha consciência, nos meus processos. Então, acho que o convite é realmente esse, de amor, da gente ter esse caminho de consciência. E eu sinto que quanto mais a gente vai criando esses laços, né, de cuidado, de atenção, mais a gente vai fazendo esse mundo, essa sociedade mudar, assim. E eu estou muito, muito grata, muito feliz. Muito obrigada. Foi muito lindo, Flor. Eu amei muito. E esqueci de falar que a gente se conheceu por causa da Tenda Materna, né? Que é o meu podcast com a Clarissa do Cara. Você me procurou. E aí foi um prazer imenso te ouvir. A gente foi se aproximando. Depois eu comecei a fazer os atendimentos com você. É muito lindo o seu trabalho. Me apoiou muito em relação às questões dos medos da Nara. Então, tipo, também super sugiro para quem ainda está, às vezes, sabe? Porque só o trabalho da consciência, é isso que eu falo, às vezes ele serve como um diagnóstico, assim, tipo, putz, então eu tenho que olhar para essa dor, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. E às vezes o apoio do profissional que vai estar lá atuando, né, de uma forma mais direta, é o que vai realmente trazer essa cura, né, esse tratamento. Então, assim, quem não conhece, não segue aí, não fez atendimento com a doutora Ana e tem necessidade, sente essa necessidade, recomendo super. E quem quiser conhecer a Tenda Materna, que é esse podcast, a gente está no Spotify. Tá, lá dá para maratonar, tem uns 34 episódios. O próximo a gente vai gravar essa semana com a Dani Guzmão. Posso dar uma de spoiler? Vai ser sobre fusão emocional. Legal, nossa, ótimo! Só quem ouviu a live até o final vai ficar sabendo do spoiler. Tá bom. Muito bom. Mas igual, eu falo que o Tenda Materna faz parte da minha prescrição. Então eu coloco o medicamento e aí eu coloco Tenda Materna, escuto, porque sempre tem muito conteúdo bom e eu amo, eu acompanho muito o trabalho de vocês. E muito obrigada. Você faz parte desse leque de pessoas que vieram através da página, da maternidade, do fato de eu estar aqui. Eu super agradeço. A Dani Guzmão é outra, que veio através da página, me procurou, a gente se tornou amigas. Ela também mora aqui na Espanha, então para mim foi um privilégio, porque eu já tive alguns encontros com ela. Agora ela está na Galícia, danada, foi para longe. Também com a pandemia a gente não podia se ver, então nem tem diferença. Mas assim, é muito lindo mesmo. Obrigada, viu, Flor? Muito obrigada, gente. Um abraço em cada um de vocês. Obrigada por ter nos acompanhado. E quem puder disseminar mais o nosso trabalho, né? Essa corrente de amor. Muito obrigada. Tchau. Tchau.